Você já pensou se você estivesse em um navio de madeira, avançando lentamente entre blocos de gelo, o vento cortando o rosto, as ondas congeladas batendo no casco? A temperatura despenca abaixo de 20 graus negativos e o mar parece uma criatura viva tentando engolir tudo. Nenhum fogo aceso, nenhuma chama dançando, apenas o som do vento e o ranger da madeira. Ainda assim, dentro daquele navio, dezenas de homens sobrevivem por semanas, dormem, remam, cantam e chegam vivos ao outro lado do oceano. Como era possível? Os vikings, guerreiros do norte, dominaram os mares gelados da Escandinávia e do Atlântico Norte durante séculos. Eles cruzaram territórios onde até hoje navios modernos sofrem com o frio extremo. E o que torna essa façanha ainda mais intrigante é o fato de que eles não podiam acender fogo a bordo. Qualquer fagulha poderia incendiar tudo. Então, qual era o segredo deles? Antes de mergulhar nessa história e descobrir o que os arqueólogos encontraram sobre o fogo invisível que acompanhava as embarcações vikings, já aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Assim, você nos ajuda a continuar trazendo histórias reais, misteriosas e surpreendentes como esta. Aquelas que fazem você olhar para o passado com novos olhos. Agora, prepare-se, porque a resposta para essa pergunta é muito mais profunda e muito mais humana do que você imagina. Durante o auge da era viking, entre os séculos 8 e 11, o norte da Europa era um território moldado pelo gelo. Os fiordes da Noruega, as ilhas da Islândia e o mar que separava a Escandinávia da Grã-Bretanha eram regiões onde o frio não era apenas um obstáculo. Era uma força que decidia quem vivia e quem morria. Os registros históricos descrevem expedições que duravam semanas, às vezes meses. Homens confinados em embarcações estreitas, dormindo sob ventos cortantes e mares revoltos. O frio era tão intenso que o suor congelava nas barbas e a madeira do convés estalava durante a noite como se estivesse gritando de dor. Um navio viking não era como os grandes barcos de madeira dos séculos posteriores. Eram embarcações leves, rápidas, projetadas para velocidade e invasão. Feitas quase inteiramente de carvalho e pinho, unidas por rebites de ferro e cordas alcatroadas. Essa estrutura tornava-os ágeis, mas vulneráveis ao frio. E por isso, o fogo era proibido. Bastava uma brasa cair sobre a resina seca ou o óleo do cordame para transformar um navio inteiro em uma pira flutuante. Os guerreiros vikings sabiam disso. E mesmo assim, partiam. Porque a sobrevivência deles não dependia apenas do fogo. Dependia de outra coisa. Os cronistas árabes que encontraram os nórdicos no século X ficaram impressionados com sua resistência. Ahmad ibn Fadlan, em suas anotações, escreveu que eles pareciam não sentir o frio como os outros homens. O que ele não sabia é que havia um sistema oculto por trás dessa aparente invulnerabilidade. Uma mistura de engenharia, cultura e instinto de sobrevivência herdada de gerações. Na Escandinávia, o frio não era um inimigo, era um professor. Desde crianças, os nórdicos aprendiam a suportar temperaturas que fariam qualquer outro povo recuar. Banhos em rios congelados, trabalhos ao ar livre no inverno, expedições de caça em meio à neve. Isso forjava o corpo e o espírito. Quando adultos, os vikings carregavam essa resistência quase sobrenatural para o mar. Mas, mesmo a coragem mais feroz tem limites. Nenhum corpo humano resiste por semanas sob temperaturas negativas sem alguma forma de proteção. Então, surge a pergunta que até hoje desafia os pesquisadores. Como os vikings realmente se aqueciam em alto mar? Mas antes de continuarmos,
Se você gosta de histórias que o tempo quase apagou, mas que ainda ardem na memória da humanidade, inscreva-se no canal e ative o sino. Toda semana, um novo capítulo da história ganha vida diante dos seus olhos. Continuando. A resposta começa na estrutura dos próprios navios. Os drakars e knarrs, as duas principais embarcações vikings, foram obras de engenharia adaptadas para o frio. O formato em V do casco e as tábuas sobrepostas, um sistema chamado clinker built, criavam pequenas câmaras de ar entre as camadas de madeira, o que ajudava a manter o calor interno. Cada centímetro do navio era calculado não apenas para resistir ao mar, mas também para conservar o que fosse possível do calor humano. Sob os bancos, havia compartimentos cobertos por peles de animais, geralmente ovelhas e ursos, preenchidos com musgo seco, palha e lã. Essa mistura formava um isolante térmico natural. Os arqueólogos encontraram vestígios desses materiais preservados em sítios nórdicos, o que indica que eram usados tanto nas casas quanto nos barcos. Mas a parte mais fascinante vem do modo como os vikings aproveitavam o calor do próprio corpo. À noite, a tripulação se amontoava, dormindo lado a lado, enrolados em mantas e peles espessas. As roupas de lã grossa, impregnadas de gordura animal, bloqueavam o vento e mantinham o calor próximo à pele. Em um espaço pequeno, com 20 ou 30 homens respirando e exalando calor por horas, a temperatura interna podia subir mais de 10 graus em relação ao ambiente externo. Esse era o aquecimento humano coletivo, uma prática ancestral que os povos do norte aperfeiçoaram séculos antes de qualquer fogão existir. E funcionava. Mas não era tudo. Alguns registros sugerem que, antes de zarpar, os vikings aqueciam pedras lisas e densas em fornalhas em terra firme. Elas eram enroladas em tecidos grossos e armazenadas em compartimentos de madeira sob o convés. Essas pedras funcionavam como baterias térmicas primitivas, liberando calor gradualmente durante as primeiras horas de navegação. Era o suficiente para manter o ambiente menos congelante enquanto a tripulação se acostumava ao clima. Outros vestígios, ainda mais raros, revelam que alguns capitães usavam recipientes de argila selados com barro úmido, contendo brasas acesas dentro. Quando bem vedadas, essas urnas mantinham o calor por até um dia inteiro, sem risco de incêndio. É provável que fossem usadas para aquecer alimentos ou secar roupas, mas nunca a céu aberto. Os navios também contavam com um sistema engenhoso de tapar o convés com lonas enceradas e peles costuradas, criando uma espécie de teto térmico. A fumaça do próprio hálito humano condensava e formava gotas de água, que depois congelavam na parte externa, criando uma camada adicional de isolamento. Era como se o próprio frio colaborasse para manter o calor aprisionado dentro. Mas, além de tudo isso, havia outro elemento. Um segredo que não estava na madeira, nem nas pedras, nem na lã. Estava dentro deles. O calor mais poderoso dos vikings não vinha da engenharia. Vinha da mentalidade. Para entender o que realmente aquecia os vikings, é preciso olhar para o que eles acreditavam. Na mitologia nórdica, o frio não era apenas um fenômeno natural, era uma força cósmica, nascida dos gigantes de gelo, os Jotuns, inimigos primordiais dos deuses. Enfrentar o frio, portanto, era um ato espiritual. Era como desafiar o próprio caos do mundo. E cada homem que resistia à neve e ao gelo se aproximava de seus deuses. Essa filosofia moldou uma geração de navegadores que não viam o desconforto como sofrimento, mas como parte da existência. O frio era um ritual de passagem, um teste de força e fé. Eles acreditavam que a resistência era uma virtude sagrada,
E essa crença, por incrível que pareça, ajudava o corpo a suportar mais do que o imaginável. Estudos modernos mostram que a mente pode alterar a forma como o corpo reage ao frio. Técnicas de respiração, meditação e foco mental podem aumentar a temperatura corporal e reduzir a sensação de dor térmica. É possível que, intuitivamente, os vikings já tivessem desenvolvido algo parecido. Eles respiravam de forma ritmada durante a remada, mantinham um estado mental de vigor e, principalmente, nunca demonstravam fraqueza. O medo do frio era proibido, e o medo é justamente o que mais enfraquece a resistência humana. Além disso, o estilo de vida dos vikings criava um tipo de corpo quase impossível de encontrar hoje. Musculatura densa, metabolismo acelerado, grande quantidade de gordura marrom, um tecido corporal que gera calor quando ativado. Essa gordura termogênica é comum em animais que vivem no frio, mas os nórdicos a desenvolviam naturalmente devido à exposição constante a baixas temperaturas. Eles literalmente geravam calor de dentro para fora. Quando um grupo inteiro com esse condicionamento se juntava num barco fechado, o interior se transformava em um microclima próprio, um ambiente aquecido apenas pelo calor humano e pela disciplina. Eles sabiam que, se um caísse, todos corriam risco. E esse vínculo, essa confiança silenciosa, era o verdadeiro combustível do fogo invisível. No fim, talvez seja esse o maior segredo que os arqueólogos não podem desenterrar: a chama da união. Porque o frio pode apagar o fogo, mas nunca apaga a coragem humana. Hoje, 1000 anos depois, cientistas tentam reproduzir as condições das viagens vikings e ficam surpresos com o resultado. Mesmo com roupas modernas, navegar por aquelas águas é uma tortura. O frio queima a pele, entorpece os músculos e rouba a força de respirar. Mas eles, os guerreiros do norte, cruzavam tudo isso sem aquecedores, sem tecnologia, sem fogo. O que restava era apenas a vontade. E vontade, quando se transforma em disciplina, aquece mais do que qualquer chama. Os vikings nunca deixaram que o frio definisse seus limites. Eles o transformaram em parte da jornada. Cada expedição era uma prova, e cada vitória sobre o gelo era um lembrete de que a força humana vai muito além da lógica. Talvez seja por isso que, até hoje, quando olhamos para o mar congelado e imaginamos aqueles barcos cortando as ondas, sentimos algo familiar. Um eco antigo dentro de nós, o mesmo que eles sentiam. O fogo que não se vê, mas que continua queimando. O fogo da coragem, da união e da sobrevivência. E se você chegou até aqui, é porque essa chama também vive em você. Então, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações, porque isso nos ajuda a continuar acendendo histórias que o tempo tentou apagar. Nos vemos no próximo episódio. E lembre-se, até no gelo mais frio, sempre há um pouco de fogo esperando para ser descoberto.